Senhor presidente, nobres vereadores e vereadoras, muito boa noite. Nesta noite, senhor presidente, além das matérias que se encontram em pauta, eu gostaria de fazer apenas o aporte de alguns elementos novos em relação a assuntos que já temos tratado há muito tempo. E é óbvio que hoje nós vemos mais uma vez a presença dos servidores municipais de Cabo Frio, reivindicando aquilo em relação ao qual nós já criticamos e falamos desde o início do mandato, que são os constantes atrasos no pagamento e nos benefícios e direitos que esses servidores possuem. E gostaria de lembrar, mais uma vez, não são alguns meses. A cada mês nós vemos uma desculpa diferente de algo que já se arrasta há muitos anos. E é preciso que apresentemos um repúdio e um posicionamento contrário a essa situação que assola a nossa cidade, no momento em que nós passamos por grandes escândalos que mostram aquilo que nós já dizemos e que muitos já dizem há tanto tempo, que Cabo Frio é uma cidade rica, é uma cidade com dinheiro, mas que tem uma péssima gestão e, por isso, falta dinheiro onde precisa e sobra onde não precisa. Eu gostaria, senhor presidente, de trazer alguns fatos novos, para que nós não possamos ficar chovendo no molhado e insistindo nas mesmas ideias. Todos sabem o meu posicionamento em relação ao escândalo da Concercaf, todos sabem o meu posicionamento em relação às questões financeiras do município. Mas eu queria trazer elementos novos, porque as investigações continuam e tudo deve ser esclarecido de acordo com a verdade. Nós tivemos nessa semana uma notícia que ficou um tanto quanto apagada e aparentemente não tem relação com os fatos maiores, mas eu gostaria de chamar a atenção e jogar um foco de luz sobre ela, que é a multa recebida pelo chefe do Poder Executivo, dada pelo TCE, no valor entre 25 e 26 mil reais. Assim como algumas notícias que acontecem na nossa cidade, no nosso país e no mundo, passam despercebidas porque a quantidade é tão grande, são tantas multas, que a população e até os críticos políticos acabam se acostumando. Mas essa multa, ela tem uma questão específica. Essa multa foi dada exatamente pelo descumprimento do Poder Executivo, da legislação e dos pedidos do TCE no que se refere ao edital de licitação do lixo, que tem total relação com a questão que tem sido abordada, estudada e investigada pela Polícia Federal, pelo Ministério Público. E eu gostaria de trazer alguns fatos em relação a essa multa especificamente. Trata-se de uma multa pelo fato do edital ter sido publicado para uma licitação de mais de 72 milhões de reais e vários erros terem sido encontrados. O TCE suspendeu essa licitação, solicitou o conserto do edital e não houve uma resposta do Poder Executivo no sentido de melhorar esse edital para que ele estivesse dentro da legalidade. Por isso, houve a multa. E eu queria puxar alguns assuntos lá de trás e remeter aí ao processo do Tribunal de Contas 2164497/17, que foi aberto por mim em agosto desse ano, solicitando exatamente a derrubada desse edital, não é? Que ele fosse abordado como ilegal e, de fato, não exatamente por causa da minha representação, mas por causa de uma representação que já havia no TCE, houve a suspensão da licitação. Isso foi em agosto. E em 18 de agosto, quando seria essa licitação, houve a suspensão do certame. Mais à frente, eu protocolei no TCE um outro ofício, em 5 de outubro, solicitando que o Tribunal de Contas pudesse analisar de que maneira esse edital estaria ou não inserido num problema que é maior, que é estadual, que está no estado do Rio de Janeiro. Existem várias prefeituras que, de maneira proposital, cometem erros nos seus editais, para que os editais possam ser derrubados e os contratos emergenciais possam ser mantidos. Não estou dizendo que isso aconteceu em Cabo Frio, pode ter acontecido. E esse é o levantamento que fiz, solicitando que o TCE se pronunciasse. Isso aconteceu em outras cidades. E eu trouxe aqui o voto do Tribunal de Contas do Estado em relação a esse posicionamento, que acabou gerando a multa que hoje nós estamos aqui discutindo. A folha 2 desse voto cita a nossa representação, que recebeu o número 24818 de 2017, citando o nosso posicionamento. Vereador de Cabo Frio, a fim de que o tribunal se manifeste quanto à má-fé do jurisdicionado no tocante às inconsistências do instrumento convocatório,
de maneira a possibilitar a assinatura de novos contratos emergenciais. O texto do voto é bastante longo e eu não vou me fiar aqui em citar cada página, cada posicionamento, mas gostaria de trazer alguns elementos para que nós possamos entender de fato o que está acontecendo e como essa multa se prende ao contexto geral do que tem acontecido na nossa cidade. O Tribunal de Contas fala: não foram apresentadas justificativas para os erros do edital. As peças que compõem o instrumento convocatório estão de tal modo inconsistentes que sequer reúnem os requisitos necessários de um edital de licitação. Sequer a errata foi publicada. Some-se a isto a declaração do vereador Rafael Peçanha sobre as irregularidades que possam ser constatadas. A notificação não foi atendida, por isso, fia-se a aplicação de multa ao jurisdicionado. Ou seja, o Poder Executivo em nenhum momento se manifestou para poder alterar esse edital, consertá-lo e encontrar a legalidade dessa matéria. Nesse sentido, a multa foi emitida, e eu gostaria só de citar mais um ponto do voto, que é interessante. Ou seja, em vez de promover as correções necessárias com base nos entendimentos da Corte, o gestor municipal quedou-se inerte, ou seja, nada fez em relação ao ocorrido. Nesse sentido, eu achei um tanto quanto estranho essa multa e a não manifestação do Poder Executivo na direção de tentar consertar o erro que cometeu. E fui buscar alguns elementos. Todos aqui sabem que eu sou bastante curioso e o Thomas Hobbes, que é um grande pensador da Europa, dizia que a curiosidade é o que difere os humanos e os animais. Então, como eu sou um ser humano, tive alguma curiosidade de descobrir algumas coisas. E descobri que uma outra cidade do estado do Rio de Janeiro, também governada pelo PMDB, que é a cidade de Angra dos Reis, passou pelo mesmo problema. Celebrou um contrato emergencial, teve de emitir um edital de licitação definitivo, esse edital foi derrubado, o TCE questionou se o edital não foi feito de maneira propositalmente errada para manter o contrato emergencial, e a situação continua exatamente da mesma forma. Em Angra dos Reis, a empresa que presta o serviço e foi contratada emergencialmente, ela se chama... Só um minuto que eu vou achar aqui no meio dos papéis. Não é a Prime. Inova Ambiental. A empresa Inova Ambiental, ela se localiza no município de Japeri, né? No bairro Cidade Jardim Marajoara. E isso, obviamente, aparentemente não tem nada a ver com a empresa Prime, mas, se nós formos observar, todos os caminhões que prestam serviços para a Prime têm a placa de Japeri. Porque eles são contratados junto à empresa Polirio Ambiental, que fica exatamente na mesma cidade, no mesmo bairro e na mesma rua da empresa que presta serviço em Angra dos Reis, que é a Avenida Presidente Tancredo Neves. Bom, por que eu trago esses fatos, senhor presidente? Somente para mostrar que existem muitas coisas ainda a serem entendidas, e eu visualizo algo que eu não posso provar e não tenho certeza, mas tenho convicção de que o que acontece em Cabo Frio, na verdade, faz parte de um esquema que está presente em todo o estado do Rio de Janeiro, nas prefeituras do PMDB. E é preciso que essa minha possibilidade, aquilo que eu visualizo, que pode ou não ser verdade, seja averiguado e seja investigado. Eu gostaria só de trazer esses fatos novos aqui para o plenário, para investigação, e dizer que, graças a essa curiosidade, pude chegar nisso que aparentemente é uma coincidência, mas que certamente possui alguma relação que teremos que descobrir. Só para finalizar, nós falamos aí sobre curiosidade, tem um outro autor que eu gosto muito que chama essa de Queiroz, que dizia o seguinte: a curiosidade pode fazer o ser humano tanto olhar pelo buraco de uma fechadura, quanto descobrir a América. Eu espero que a nossa curiosidade nos faça descobrir onde foi parar o dinheiro de Cabo Frio que deveria estar no bolso do trabalhador. Muito obrigado. Não havendo mais